Boa noite, pessoal. Boa noite, meus queridos. Hoje, um pouquinho mais cedo, vamos trabalhar na minha promessa de estar com você quase todos os dias, com um resumo de direito administrativo, para o seu exame de ordem, para o seu concurso público neste final de ano. Então hoje, nessa noite, queria lembrar você, como eu falei ontem, vamos começar o assunto contrato administrativo. Já falamos de atos, já falamos de administração. E no assunto contrato administrativo, o que todas as bancas querem de você, candidato? Você tem que ter a ideia de que o poder público trabalha com dois instrumentos na mão. O primeiro instrumento é o ato administrativo. O segundo instrumento é um contrato. O que é um contrato? À luz da legislação do direito civil, contrato é um ajuste bilateral. Então o Estado também faz esse ajuste bilateral. Entretanto, nem todos os contratos que a administração direta e indireta celebra é contrato administrativo. Baseado então lá na Constituição, artigo 37, inciso 21 da sua Constituição, baseado no artigo 1º da Lei Clássica 8666 de 93, quando o objeto que a administração deseja se voltar para obras, compras, serviços, alienações, até locação, a gente enxerga a necessidade de se celebrar um contrato administrativo. Portanto, o contrato administrativo possui esse objeto, esse escopo definido. Mas a administração pode firmar qualquer outro tipo de contrato. Pode ser um contrato de patrocínio, pode ser um contrato de empréstimo, pode ser um comodato, pode ser qualquer outro tipo de contrato quando há legislação. Artigo 54, parte final da 8666. Portanto, é isso, candidato, que você tem que levar para a prova, que o poder público celebra, firma qualquer tipo de contrato público. Quando é contrato administrativo, possui esse objeto especificado, inclusive para o assunto concessão e permissão de serviço público, para quem admite que permissão de serviço é contrato administrativo. Sobre ser permissão de serviço público, eu me filio à corrente doutrinária e jurisprudencial típica de prova objetiva, lá do artigo 40 da Lei 8987/95, que afirma expressamente dois vocábulos, duas expressões: ato unilateral e contrato de adesão. Não está escrito contrato administrativo, portanto não interprete sempre desta maneira. Depende do seu concurso, depende da banca da OAB. Para a OAB eu posso afirmar que é contrato de adesão. Seja como for, o Estado celebra qualquer contrato e os contratos administrativos, em regra, são licitados, porque a regra é licitar. Entretanto, eu tenho as contratações sem licitação, por dispensa ou inexigibilidade de licitação. Além dos contratos por esse objeto da Lei 8666, não esqueça que nós encontramos os contratos do regime diferenciado de contratação, que são aqueles contratos do RDC, também são contratos públicos, mas cuja finalidade é voltada para o regime diferenciado de contratação, também para obras, para compras e serviços, mas para aqueles objetivos do artigo 1º do RDC. Temos ainda a mais recente legislação da Lei das Estatais, o qual a Lei 13.303 de 2016 quer que empresa pública e sociedade de economia mista celebre contrato cujo predomínio seja baseado no direito privado e no direito público. Então hoje encontramos um novo tipo de contrato, que é o contrato da Lei 13.303, onde estará presente regra de direito público e regra de direito privado por expressa previsão legal. Feita essa visão lato sensu que você está vendo comigo, você pode observar que todo contrato, seja ele de qual lugar for, tem prazo certo, determinado, preço firmado e irreajustável. Entretanto, contratos com prazo superior a 12 meses possuem o direito de ter reajuste. O contratado sempre tem direito a reajuste para manter o equilíbrio econômico-financeiro. Todos os contratos são sempre voltados
com presença de cláusulas exorbitantes. Cláusula exorbitante é uma grande característica dos contratos públicos. Contrato privado, que a administração faz, não tem cláusula exorbitante. Nos contratos da Lei 13.303, que serão celebrados no momento em que serão aplicados por empresa pública, eles poderão ter com cláusulas exorbitantes, porque vão adotar cláusulas de direito público e cláusulas de direito privado, sem essa interface obrigatória de ser sempre exorbitante. Entretanto, em prova, os contratos da 8666 que possuem cláusulas exorbitantes, o que são elas? São essas cláusulas que a gente observa com prevalência do poder público, ou seja, prevalência do interesse público, ou seja, cláusula unilateral, fiscalização unilateral, suspensão unilateral, rescisão unilateral. Então, para a gente trabalhar, iniciar o contexto dos contratos públicos, essa é a lição que você tem que ter para começar a estudar o contrato. Sempre prevalência do interesse público, mas com cláusula exorbitante. Contratos privados que a administração faz são contratos que também são vinculados ao interesse público, mas não possuem cláusulas exorbitantes. Contratos do RDC possuem cláusulas exorbitantes. Contratos a serem celebrados pela Lei 13.303 terão cláusulas exorbitantes e cláusulas não exorbitantes, porque a lei quer o mix do público com o privado. Nos contratos de concessão, que a Lei 8.666 quer que seja aplicado, é óbvio que terá cláusula exorbitante. Por quê? Porque ali é prestação de serviço público. Nas permissões, por ser um contrato de adesão, a prevalência do interesse público estará aí na adesão do permissionário com o poder concedente. Então, para você começar a lembrar um pouquinho de contrato, essa foi a primeira parte, bem objetiva para você ficar com você sobre o contrato. Não esquecendo que eu tenho ainda os consórcios. Consórcio se celebra através de algum tipo de contrato, mas consórcio não é contrato. Consórcio é consórcio. Convênio não é contrato. Convênio é convênio, é um ajuste. Eu vou instrumentalizar através de um contrato, mas não é contrato administrativo. Então anote que os consórcios públicos e os convênios administrativos não são contratos administrativos. Como você já me conhece, se fossem contratos administrativos, estaria escrito o quê? Contratos administrativos. Como não estão, não são. Desta forma, todo outro tipo de contrato com outro vocabulário em prova objetiva é mole. Não é contrato administrativo. Então, nessa primeira parte desse meu resumo para você, só vai existir contrato administrativo da Lei 8.666, do RDC, da Lei de Concessões e da Lei Nova das Estatais, que manda aplicar a regra de direito público e de direito privado. Esta é a nossa primeira parte e não esqueça, vejo você com mais dicas dessa semana e vamos continuar se falando. Eu chego da aula, continuo com você em casa e você pode ficar comigo também 24 horas online. Vai lá no meu canal do YouTube, pode me ver online, tem aí todas as aulas do TV Justiça, pode me acompanhar com materiais aí no meu site. E vamos embora, vamos caminhar trabalhando nesse bate-papo 24 horas. Obrigado pela atenção, tenham todos uma boa noite e até a nossa próxima aula de resumo. Até já!